Ei, garoto, se você curar meus filhos, eu te adotarei. Assim disse o milionário rindo do pobre menino de rua. O menino apenas tocou as pernas de seus filhos e assim mudou o destino deles para todo o sempre. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde vocês estão assistindo e que oração aí. Agora vamos para essa história impressionante. Assista até o final, e vocês irão se surpreender com esse milagre. Miguel acordou no banco de praça onde havia dormido na noite anterior. O sol começava a nascer no horizonte e o frio da madrugada ainda colava na pele. Ele tinha 7 anos, mas parecia menor por conta do seu sedentarismo. A roupa estava suja e rasgada em alguns pontos. Não se lembrava direito de quando havia começado a viver daquele jeito. Talvez sempre tivesse sido assim. Levantou-se devagar e caminhou até uma torneira pública que ficava perto dali. Lavou o rosto e bebeu um pouco de água. Tinha fome, como sempre, mas não se desesperava. Algo dentro dele dizia que o dia traria o que fosse necessário. Miguel conversava com Deus o tempo todo, como se fosse alguém ao seu lado. Não sabia rezar direito, não conhecia orações decoradas, mas falava do jeito que sabia. Bom dia. Obrigado por mais um dia. Preciso de comida hoje, se puder mandar, disse baixinho enquanto secava o rosto com a própria camisa. As ruas começavam a encher de gente. Carros passavam velozes, buzinas tocavam, pessoas corriam para o trabalho. Miguel caminhava entre eles invisível para a maioria. Às vezes alguém desviava dele com nojo. Outras vezes simplesmente fingiam que não estava ali. Ele não se importava. Tinha uma certeza estranha de que estava protegido, de que havia um propósito para sua vida, mesmo sem entender qual era do outro lado da cidade. Renato Almeida acordou no quarto luxuoso de sua mansão, o despertador nem tinha tocado ainda, mas ele nunca conseguia dormir direito. Levantou-se, vestiu o roupão e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e viu um homem de 40 e poucos anos com fios grisalhos aparecendo nas têmporas. Os olhos pareciam cansados, vazios. Desceu as escadas e encontrou a casa silenciosa. Desceu as escadas e encontrou a casa silenciosa. Márcia, sua esposa. Provavelmente ainda estava dormindo por causa dos remédios que tomava. Toda noite, Lucas e Laura deviam estar acordando. Naquele momento, começando mais um dia. Dependendo de muletas para se locomover. Renato sentiu. O peso familiar no peito, aquele aperto que aparecia toda vez que pensava no acidente. 3 anos atrás, ele estava dirigindo com as crianças no banco de trás, discutir ao telefone sobre um negócio importante. Irritado, acelerando mais do que devia, não viu o caminhão que avançou o sinal. O impacto foi violento. Renato saiu ileso, protegido pelo airbag. Mas Lucas e Laura, sentados atrás, sofreram o maior impacto. Os médicos disseram que tiveram sorte de sobreviver, mas os nervos das pernas ficaram gravemente danificados. Desde então, Renato gastou fortunas tentando reverter o diagnóstico. Levou os gêmeos aos melhores especialistas do mundo, experimentou tratamentos experimentais, fez circular milhões em pesquisas. Nada funcionou. O veredito era sempre o mesmo: dano irreversível. As crianças nunca mais andariam normalmente. Márcia não suportou a culpa que Renato carregava e que ele nunca admitiu em voz alta. Ela também se culpava por ter deixado que ele dirigisse naquele dia, sabendo como ficava quando estava nervoso com o trabalho. A depressão a consumiu. Os remédios se tornaram sua única forma de aguentar a realidade. O casamento esfriou até virar apenas uma convivência formal. Sebastião chegou pontualmente às 8 da manhã para buscar Renato. Era o motorista da família há mais de 10 anos. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, sempre educado e discreto. Tinha uma fé inabalável em Deus, frequentava a igreja 3 vezes por semana e carregava sempre uma pequena Bíblia no bolso. Bom dia, seu Renato. Cumprimentou quando o patrão entrou no carro. Bom dia, Sebastião. Vamos direto para o escritório. O trânsito estava pesado como sempre. Renato mexia no celular respondendo mensagens, ignorando o mundo lá fora. Sebastião dirigia em silêncio, respeitando o humor do patrão. Pararam em um sinal vermelho perto do centro. Foi quando Miguel apareceu. O menino se aproximou do vidro do lado de Renato, batendo levemente. Tinha as mãos sujas, os pés descalços, mas os olhos brilhavam com uma luz estranha. Renato fez um gesto de negação com a mão, irritado, sem nem olhar direito para ele. Miguel insistiu, agora batendo no vidro do motorista. Miguel insistiu, agora batendo no vidro do motorista. Sebastião abriu a janela. O que você precisa, filho? Estou com fome.
Tem alguma coisa para comer? Sebastião olhou para o banco ao lado dele, onde tinha colocado um sanduíche que a esposa havia preparado para seu almoço. Sem pensar duas vezes, pegou o embrulho e entregou ao menino. Toma, filho. Deus abençoe você. Miguel pegou o sanduíche com as duas mãos, agradeceu com um sorriso e então olhou diretamente para Renato através do vidro. Seus olhos encontraram os olhos do empresário e algo estranho aconteceu. Renato sentiu um arrepio, uma sensação de que aquele menino conseguia ver através dele, enxergar coisas que ninguém mais via. Seus filhos vão ficar bem, disse Miguel, a voz baixa, mas clara o suficiente para que Renato ouvisse através do vidro fechado. Renato franziu a testa, confuso e irritado. Como aquele moleque sabia sobre seus filhos? Será que Sebastião tinha falado algo? Anda logo, Sebastião. O sinal já abriu, ordenou rispidamente. O motorista obedeceu e o carro seguiu em frente. Renato olhou pelo retrovisor e viu Miguel parado no meio-fio, acenando. Aquilo o incomodou profundamente. Você falou para aquele menino sobre Lucas e Laura? Perguntou o acusatório. Não, seu Renato. Nunca falo sobre a família com ninguém. O senhor sabe disso. Então como ele sabia que tenho filhos? Sebastião pensou por um momento. Às vezes Deus fala através das crianças, seu Renato, principalmente as mais inocentes. Renato bufou. Não começa com essas histórias, Sebastião. Aquele moleque deve ter me visto em alguma reportagem ou foto de revista. Só isso. Mas mesmo assim não conseguiu tirar o menino da cabeça durante todo o dia. Aqueles olhos, aquele sorriso sereno, aquela frase. Como ele podia ter dito aquilo com tanta certeza? Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Renato jurava que via Miguel em diferentes lugares. Uma vez, quando saía de um restaurante caro depois de um almoço de negócios, viu o menino do outro lado da rua observando-o. Outra vez, quando voltava para casa à noite, passou por uma praça e lá estava ele, dormindo em um banco. E de novo, numa manhã de sábado, quando levou os gêmeos para uma consulta médica, Miguel estava sentado na calçada em frente ao hospital. Estou sendo seguido, disse Renato para Sebastião, já irritado com a situação. Aquele menino está em todo lugar. Talvez ele só viva nas ruas por aqui, seu Renato. Não acho que esteja seguindo o senhor de propósito. Claro que está. Deve estar planejando algum tipo de golpe. Esses meninos de rua são espertos, sabem identificar pessoas com dinheiro. Sebastião balançou a cabeça com todo o respeito. Patrão, mas aquele menino não tem cara de estar planejando nada. Ele só parece uma criança perdida que precisa de ajuda. Você é ingênuo demais. Sebastião, todo mundo quer alguma coisa nessa vida, ninguém faz nada sem interesse. O senhor realmente acredita nisso? Renato não respondeu, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Em casa, as coisas não iam melhor. Márcia passava os dias trancada no quarto, saindo apenas para as refeições, sempre com aquele olhar distante de quem estava sob efeito de medicamentos. Lucas e Laura tentavam manter uma rotina normal. Estudavam com professores particulares, faziam fisioterapia, mas a tristeza era visível. Eles tinham 10 anos e mal lembravam como era correr, pular, brincar como crianças normais. Helena, a irmã mais nova de Renato, visitava a casa com frequência. Tinha 35 anos, era divorciada e trabalhava em uma das empresas da família, mas sempre achou que merecia mais. Invejava o irmão desde criança, quando ele herdou a maior parte dos negócios do pai. Agora, com os problemas que ele enfrentava, ela via uma oportunidade. Você não está bem. Renato, disse ela durante um jantar em família, está tomando decisões erradas nos negócios, afastando investidores, perdendo contratos importantes. Estou fazendo o que precisa ser feito, respondeu ele seco. Não você. Você está afundando a empresa por causa dos seus problemas pessoais. Talvez seja a hora de você tirar uma licença, descansar um pouco. Eu posso assumir temporariamente apenas até você se recuperar. Renato olhou para a irmã com desconfiança. Conhecia a Helena bem o suficiente para saber que se ela assumisse, o controle nunca mais devolveria. Não vai acontecer. Eu estou. Bem, e a empresa também está. Helena sorriu, mas era um sorriso. Falso se você diz, mas saiba que estou aqui se precisar. De mim depois que ela foi embora. Márcia comentou, ela quer assumir tudo. Você sabe disso, né? Eu sei, mas não vou dar essa chance para ela. 2 semanas depois do primeiro encontro com Miguel, a família Almeida organizou uma festa beneficente na mansão. Era um evento anual que Renato mantinha mais por obrigação social do que por real interesse em ajudar alguém. Dezenas de pessoas ricas circulavam pelos jardins e salões,
bebendo vinho caro e fingindo se importar com causas sociais. Renato estava embriagado, algo que vinha acontecendo com frequência. Circulava entre os convidados com um sorriso falso no rosto, cumprimentando pessoas que não suportava. Márcia estava ao seu lado, mas era como se não estivesse ali, perdida em seus próprios pensamentos. No portão da mansão, um grupo de pedintes se aglomerava, como sempre acontecia nessas festas. Sabiam que haveria sobras de comida, talvez alguns trocados. Helena, que ajudava a organizar o evento, foi até lá para dispersá-los. "Saiam daqui! Vocês não têm vergonha na cara? Isto é uma propriedade privada!" Gritava, enxotando-os com gestos agressivos. Foi quando viu Miguel entre eles. O menino não se intimidou. Continuou parado ali, olhando para ela com aquela mesma serenidade que irritava tanto. "Você de novo? Seu pivete atrevido! Saia já daqui antes que eu chame a segurança!" Mas naquele momento, Laura, a filha gêmea de Renato, estava passando perto do portão com suas muletas. Ouviu o grito da tia e se aproximou curiosa. Lucas vinha logo atrás. "Quem é esse menino, tia Helena?" perguntou Laura. "Ninguém, querida. Apenas um menino de rua querendo esmola. Voltem para a festa." Mas Laura olhou para Miguel e sentiu algo diferente. Ele sorriu para ela e ela sorriu de volta. "Qual é o seu nome?" perguntou a menina. "Miguel, eu sou Laura e esse é meu irmão Lucas. Prazer em conhecer vocês." Helena tentou intervir, mas Lucas já estava envolvido na conversa. "Você mora na rua?" "Moro sim. Durmo em praças, em portas de lojas, onde dá." "Isso deve ser muito difícil", disse Laura com genuína preocupação. Miguel deu de ombros. "Às vezes é, mas Deus sempre cuida de mim. Nunca me falta o necessário." Helena revirou os olhos. "Olha só, até fala bonito para enganar as pessoas. Vamos embora, crianças. Esse menino não é boa companhia." Mas naquele momento, Renato apareceu, cambaleando um pouco por causa da bebida. Tinha visto o alvoroço do portão e foi ver o que estava acontecendo. Quando viu Miguel, parou abruptamente. "Você!" disse, apontando o dedo para o menino. "Eu conheço você. Você é aquele moleque que fica me seguindo." Miguel não disse nada, apenas olhou para ele com aquela calma irritante. Renato, embriagado e com a língua solta, decidiu fazer uma piada na frente de todos. Chamou alguns convidados para perto, querendo uma plateia. "Vem cá, menino. Entra aqui, Miguel." Entrou pelos portões e caminhou. Até Renato, alguns convidados já estavam se aproximando curiosos com a cena inusitada. "Você vive na rua, certo?" perguntou Renato, a voz arrastada vivo e deve. "Querer muito ter uma casa, comida todo dia, uma cama de verdade, não é?" Miguel não respondeu de imediato, apenas continuou olhando para ele. Então disse: "Seria bom, mas não é por isso que estou aqui." "Ah, não? Então por que está aqui?" "Eu não sei explicar, só sei que precisava estar." Renato deu uma risada alta e alguns convidados riram junto, sem entender direito o que estava acontecendo. Helena observava tudo com um sorriso maldoso nos lábios, já imaginando formas de usar aquela situação contra o irmão depois. "Sabe de uma coisa?" disse Renato, erguendo a voz para que todos ouvissem. "Vou fazer uma proposta para você. Uma proposta que você não pode recusar." Sebastião, que estava por perto, sentiu um aperto no peito. Conhecia o patrão bem o suficiente para saber que nada de bom viria daquilo. "Se você curar meus filhos, eu te adoto", anunciou Renato, abrindo os braços teatralmente. "Isso mesmo", anunciou Renato, abrindo os braços teatralmente. "Isso mesmo. Você entra para a família Almeida com tudo pago, a melhor educação, roupas, comida, tudo. Mas só se você fizer meus filhos voltarem a andar sem essas muletas." O silêncio caiu sobre o grupo de convidados. Alguns riram nervosamente, outros ficaram constrangidos, sem saber como reagir. Helena gargalhou alto. "Isso é ótimo!" "Renato, você está bêbado, mas essa foi boa", disse ela debochada. "Vamos, menino, aceita logo. Nunca mais vai ter uma chance dessas na vida. Aproveita que meu irmão está fora de si." Márcia, que estava mais distante, ouviu tudo e sentiu uma onda de vergonha tomar conta dela. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Como Renato podia fazer aquilo? Usar o sofrimento dos próprios filhos como piada? Lucas e Laura também estavam ali, ouvindo tudo. Ficaram quietos, sem saber o que sentir. Estavam acostumados com a frieza do pai, mas aquilo era novo. Miguel, porém, permaneceu calmo. Olhou para Lucas e Laura, depois para Renato. "Posso tentar?" perguntou simplesmente. Renato piscou surpreso com a resposta. Esperava que o menino ficasse sem jeito ou saísse correndo. Mas ali estava ele,
aceitando o desafio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pode, claro, disse Renato ainda em tom de zombaria. Vamos ver o que esse pequeno milagreiro sabe fazer. Miguel caminhou até Lucas e Laura, ajoelhou-se diante deles, ficando na altura dos dois. Olhou nos olhos de cada um e eles sentiram uma sensação estranha, como se aquele menino conseguisse ver diretamente dentro de suas almas. Vocês acreditam que podem ficar bem? Perguntou Miguel baixinho. Laura olhou para o irmão, depois para Miguel e assentiu. Eu quero acreditar. Eu também, disse Lucas. Miguel sorriu. Então vamos tentar. Ele colocou as mãos sobre as pernas de Laura primeiro, depois sobre as pernas de Lucas. Fechou os olhos e sussurrou algo que ninguém mais conseguiu ouvir. Não eram palavras decoradas, não era uma oração formal. Era apenas uma conversa, do jeito dele, pedindo ajuda para o amigo invisível com quem sempre conversava. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos observavam, alguns com curiosidade, outros com desdém, a maioria esperando que nada acontecesse para poder rir da situação depois. Por alguns segundos, nada mudou. Então Laura sentiu algo. Um formigamento começou nas pontas dos pés e foi subindo, subindo, percorrendo toda a extensão das pernas. Era como se milhares de agulhas minúsculas estivessem cutucando sua pele. Por dentro, Lucas sentiu a mesma coisa no mesmo instante. Está acontecendo alguma coisa, murmurou Laura. Os olhos. Arregalados comigo também, disse Lucas, a voz trêmula. O formigamento se intensificou. Transformou-se em calor. Depois em algo mais. Algo que eles não conseguiam descrever. Era como se as pernas estivessem acordando depois de um longo sono. Laura largou as muletas. Elas caíram no chão com um barulho seco que ecoou pelo salão silencioso. Todos prenderam a respiração. A menina deu um passo, apenas um, hesitante, com medo de cair. Mas não caiu. A perna aguentou o peso. Então deu outro passo. E outro. Lucas fez o mesmo. Soltou as muletas, testou o equilíbrio e começou a andar. Devagar no início, como alguém que está reaprendendo algo que esqueceu, mas com cada passo ficava mais firme, mais confiante. De repente, Laura começou a correr. Não conseguiu se controlar. A emoção era grande demais. Correu até Lucas e o abraçou com força, e ambos caíram no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estou andando, Lucas! Eu estou andando! Gritava Laura, a voz misturada com soluços. Eu também. Não estou sentindo dor, não estou sentindo nada errado. É como antes do acidente. Márcia soltou um grito e correu até os filhos, se jogando no chão ao lado deles, abraçando-os com desespero, chorando convulsivamente. Meus bebês! Meus bebês! Não acredito! Não acredito! Sebastião caiu de joelhos ali mesmo, de mãos postas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, Deus, obrigado. Renato estava paralisado, completamente imóvel, olhando para a cena sem conseguir processar o que estava vendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Era impossível. Os melhores médicos do mundo tinham dito que era impossível. Helena estava branca, a boca aberta, incapaz de falar. Os convidados começaram a se movimentar. Alguns se aproximando, outros afastando-se, todos falando ao mesmo tempo, criando um burburinho crescente. Isso é um truque! Gritou Helena, recuperando a voz. Vocês viram? Isso foi armado. Esse menino é um charlatão e Renato está envolvido nisso. Mas sua voz foi abafada pelos gritos de alegria e espanto dos outros. Alguns convidados eram médicos e se aproximaram de Lucas e Laura, pedindo para examiná-los. Eu sou ortopedista, disse um homem de cabelos brancos. Doutor Carvalho, que acompanhava o caso dos gêmeos desde o acidente. Deixem-me ver. Ele examinou as pernas de Laura, testou os reflexos, a força muscular, a sensibilidade. Depois fez o mesmo com Lucas. Sua expressão mudou de ceticismo para perplexidade. Não há explicação médica para isso, disse ele, a voz trêmula. Os nervos estavam danificados, eu vi os exames, mas... Agora está tudo funcionando, é impossível, mas está. Acontecendo outro médico, um neurologista chamado... Dr. Prado também examinou as crianças. É verdade, não consigo explicar. Os nervos se regeneraram completamente, algo que não acontece em casos como esse. Isso é extraordinário. Renato finalmente se moveu. Caminhou lentamente até Miguel, que permanecia no mesmo lugar, observando tudo com aquela serenidade perturbadora. O que você fez? Perguntou Renato, a voz baixa, quase inaudível. Eu não fiz nada, só pedir ajuda para quem Miguel apontou para cima para ele, Renato!
Olhou para onde o menino apontava, depois olhou de volta para... Ele, a cabeça doía, o mundo girava, e não era só por causa da bebida. Tudo no que acreditava, tudo o que achava que sabia sobre o mundo, estava sendo questionado naquele momento. Você disse que ia me adotar se eu curasse seus filhos? Disse Miguel calmamente. Ainda vai cumprir? Renato sentiu todas as pessoas olhando para ele, esperando sua resposta. Helena estava nervosa, percebendo que algo estava saindo do controle. Márcia olhava para o marido com uma expressão suplicante, implorando silenciosamente para que ele fizesse a coisa certa. Lucas e Laura observavam esperançosos. Eu cumpro minhas promessas, disse Renato, mesmo que algo dentro dele gritasse para recuar, para encontrar uma forma de escapar daquilo. Vou iniciar o processo de adoção. Helena explodiu. Você enlouqueceu de vez. Não pode adotar um menino de rua assim do nada. Isso vai arruinar sua reputação, arruinar os negócios. Não me importo, respondeu Renato, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Você vai se arrepender disso, ameaçou Helena, os olhos estreitos. Vou provar que você não está em condições de tomar decisões. Vou conseguir que um juiz declare você incapaz. Tenta. Vamos ver quem vai se arrepender no final. Helena saiu da festa enfurecida, batendo a porta do carro com força ao ir embora. Alguns convidados a seguiram, desconfortáveis com toda a situação, mas muitos ficaram, querendo ver como aquilo terminaria, querendo entender o que tinha acontecido. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família Almeida se reuniu na sala. Lucas e Laura não se separavam de Miguel, segurando suas mãos, recusando-se a deixá-lo ir embora. Márcia preparou comida para o menino, que comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. Você vai ficar aqui hoje, disse Márcia carinhosa. Não pode voltar para a rua? Vamos preparar um quarto para você. Miguel agradeceu com um sorriso. Renato observava tudo de longe, ainda tentando processar os eventos do dia. Sebastião havia ficado também ajudando a cuidar do menino, sentindo que sua presença era necessária. Seu Renato, disse o motorista. O senhor viu o que eu vi? Vi, mas não sei o que vi. Foi um milagre. Não acredito em milagres, Sebastião. Então como explica o que aconteceu? Renato não tinha resposta. Subiu para o quarto sem dizer mais nada. Trancou-se lá e ficou olhando pela janela por horas, vendo a noite avançar, tentando colocar ordem nos pensamentos. Nos dias seguintes, a notícia do que aconteceu na festa se espalhou. Alguns meios de comunicação tentaram falar sobre o assunto, mas Renato usou sua influência para manter a história abafada o máximo possível. Não queria transformar sua família em circo. Os médicos que presenciaram o ocorrido assinaram termos de confidencialidade mediante pagamentos generosos. Mas os rumores existiam. Circulavam entre a alta sociedade, ganhavam vida própria. Algumas pessoas diziam que Renato Almeida tinha ficado louco e estava sendo manipulado por um menino de rua. Outras diziam que tudo não passava de uma farsa elaborada, que as crianças nunca estiveram realmente doentes. E havia aqueles, poucos, que acreditavam ter presenciado algo verdadeiramente extraordinário. Helena não ficou quieta. Começou uma campanha silenciosa para minar a reputação do irmão. Falava com outros acionistas da empresa, plantava dúvidas, sugeria que Renato não estava mais apto para liderar os negócios. Ele adotou um menino de rua do nada, dizia ela para qualquer um que quisesse ouvir. Está tomando decisões irracionais, baseadas em superstições. A empresa está em risco. Alguns acreditaram nela. Fernando Moraes, um dos vice-presidentes da empresa e aliado de longa data de Helena, começou a criar problemas internos. Aprovava projetos ruins, recusava bons negócios, tudo para fazer parecer que Renato estava perdendo o controle. Enquanto isso, em casa, uma transformação acontecia. Miguel se adaptou à vida na mansão com uma naturalidade que surpreendia a todos. Não se deslumbrou com o luxo, não ficou ganancioso ou exigente. Continuava sendo o mesmo menino humilde, agradecendo por tudo, tratando todos com gentileza. Lucas e Laura estavam radiantes, corriam pela casa, brincavam no jardim, faziam tudo o que tinham sido privados de fazer por 3 anos. E Miguel sempre estava com eles, participando das brincadeiras, rindo junto, sendo o irmão que nunca tinham tido. Parou de tomar os remédios controlados. Começou a sorrir de novo, a se interessar pela vida. Passava horas conversando com Miguel, fascinada pela simplicidade e pela fé do menino.
Como você consegue acreditar em Deus, mesmo vivendo na rua, passando fome, sem ter nada? Perguntou ela certa vez. Miguel pensou por um momento. Porque ele nunca me deixou sozinho. Eu sempre soube que estava sendo cuidado, mesmo quando as coisas eram difíceis. E olha onde estou agora. Ele tinha um plano o tempo todo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Márcia. Você é um presente, Miguel. Um verdadeiro presente. Renato observava essas mudanças com sentimentos conflitantes. Parte dele ficava feliz em ver a família se reconectando, ver os filhos felizes, ver a esposa recuperada. Mas outra parte resistia, recusava-se a aceitar que um menino de 7 anos pudesse ter causado tudo aquilo. Recusava-se a aceitar que havia coisas além de sua compreensão e controle no trabalho. Os problemas começaram a se acumular. Contratos importantes caíram, investidores se retiraram, funcionário-chave pediram demissão. Renato percebia a mão de Helena por trás de tudo, mas não conseguia provar. Ela está destruindo tudo o que construímos, disse Renato para Sebastião durante uma viagem ao escritório. O senhor precisa agir antes que seja tarde demais. Estou tentando, mas ela tem aliados poderosos. Fernando Moraes, por exemplo. Ele está com ela. E o senhor tem aliados também, patrão. Tem pessoas leais que trabalham com o senhor há anos. Renato assentiu pensativo. Precisava começar a contra-atacar, mas estava cansado, mentalmente exausto. Os eventos das últimas semanas o tinham abalado mais do que gostaria de admitir. Em casa, Miguel enfrentava seus próprios desafios. A família Almeida frequentava eventos sociais, jantares, clubes exclusivos, e em muitos desses lugares, Miguel era tratado com desprezo velado ou aberto. Em um jantar na casa de um importante empresário, uma mulher de joias reluzentes olhou para Miguel com um nojo mal disfarçado. É verdade que você adotou um menino da rua, Renato? Perguntou ela, o tom condescendente. É verdade. Que corajoso! Ou imprudente, dependendo do ponto de vista. Ele é meu filho agora, e espero que todos o tratem como tal. A mulher deu um risinho. Claro, claro! Mas você sabe como as pessoas são. Há tantas diferenças, não é? De background, de educação, de... Bem, ouvindo tudo, os gêmeos ficaram vermelhos de raiva. Miguel é nosso irmão, disse Laura, alto o suficiente para todos ouvirem. E ele é melhor do que qualquer um aqui, Lucas concordou. Ele fez a gente voltar a andar, o que qualquer pessoa aqui já fez de tão importante. Um silêncio constrangido caiu sobre a mesa. A mulher das joias ficou vermelha e se virou, fingindo interesse em sua comida. Renato olhou para os filhos com um misto de orgulho e surpresa. Depois do jantar, no caminho de casa, Renato falou com Miguel pela primeira vez de forma realmente pessoal. Você está se sentindo bem aqui? Com a gente? Miguel olhou pela janela do carro. Estou sim. Vocês são muito bons para mim. Algumas pessoas vão ser más com você. Por causa de onde você veio, por causa da sua cor, por causa de muitas coisas estúpidas. Eu sei. Não me importo muito com o que as pessoas pensam. Como consegue isso? Como consegue não se importar? Miguel encolheu os ombros. Porque sei quem eu sou. E sei que tem alguém que se importa comigo de verdade. Isso é o suficiente. Renato ficou quieto, refletindo sobre aquelas palavras. Ele, que tinha tudo, que sempre se importou demais com a opinião dos outros, com status, com poder, estava sendo ensinado por um menino de 7 anos sobre o que realmente importava. O processo de adoção começou oficialmente. Helena, como prometido, entrou com uma ação judicial para bloquear. Contratou o doutor Esteves, um advogado, conhecido por métodos questionáveis, mas eficazes. Vamos alegar que Renato não estava em plenas condições mentais quando tomou a decisão de adotar, explicou Esteves. Para Helena, em seu escritório, temos testemunhas que estavam na festa e viram que ele estava embriagado. Vamos argumentar que foi uma decisão impulsiva, irracional, possivelmente influenciada por algum tipo de trauma relacionado ao acidente dos filhos. E o fato do menino ter curado as crianças? Esteves riu. Isso não existe. Vamos contratar médicos que vão dizer que as crianças nunca estiveram realmente incapacitadas, que foi tudo uma farsa montada por Renato para... Bem, ainda estamos elaborando a teoria, mas encontraremos algo. Helena sorriu. Perfeito. Quanto vai custar? Muito. Mas imagino que você tem recursos. Tenho. E quando eu assumir o controle da empresa, terei muito mais. O caso foi para os tribunais. Virou manchete em alguns jornais com títulos sensacionalistas. Empresário adota menino de rua que supostamente curou seus filhos. Família rica em disputa legal bizarra. Fé ou loucura.
Caso Almeida divide opiniões. Renato contratou seus próprios advogados, um time liderado por doutora Mendes, uma mulher brilhante e incisiva. Ela estudou o caso cuidadosamente. Temos testemunhas do milagre, disse ela. Médicos respeitados que viram o que aconteceu e não conseguem explicar. Isso joga a favor. Mas muita gente também acha que foi uma farsa, contrapôs Renato. Verdade. Vamos precisar de Ática. É a única forma. O testemunho deles vai mostrar ao juiz que a adoção é do interesse das próprias crianças, que Miguel é amado e querido pela família, que há um vínculo real. Está bem, vamos fazer. Sebastião também seria uma testemunha crucial. Ele poderia testemunhar sobre o caráter de Miguel, sobre os encontros na rua, sobre a mudança que presenciou na família Almeida. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Enquanto isso, a vida seguia, mas sempre com a sombra da incerteza pairando sobre todos. Miguel continuava sendo ele mesmo. Frequentava a escola, agora uma escola particular. Cara onde era um dos poucos alunos negros enfrentava bullying de alguns colegas que o chamavam de menino de rua e faziam piadas cruéis, mas Lucas e Laura sempre o defendiam. E aos poucos outros alunos começaram a admirar a força e a gentileza de Miguel. Renato começava a mudar lentamente, mas visivelmente. Passou a prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor, nos funcionários que trabalhavam para ele, nas desigualdades que sempre existiram, mas que ele nunca tinha realmente visto. Miguel era como um espelho, refletindo de volta para Renato tudo o que ele tinha sido e tudo o que poderia se tornar. Uma noite, Renato encontrou Miguel sozinho na biblioteca da mansão, olhando um livro com ilustrações. Você sabe ler? Perguntou Renato. Renato aprendia um pouco na rua, algumas pessoas ensinaram. Renato sentou-se ao lado dele. Posso te fazer uma pergunta? Claro, porque você curou meus filhos. O que você ganhou com isso? Miguel fechou o livro e olhou para Renato. Eu não ganhei nada. Não fiz Fiz porque eles precisavam e eu podia ajudar. Mas você deve ter querido algo. Uma casa, comida, dinheiro. Não pensei nisso na hora. Só queria que eles ficassem bem. Renato balançou a cabeça incrédulo. Você é estranho, Miguel. Muito estranho. Miguel sorriu. Eu sei. Todo mundo diz isso. Sabe que há pessoas tentando tirar você daqui? Tentando provar que eu sou louco por ter te adotado? Eu sei. E não está preocupado? Miguel ficou quieto por um momento pensando. Estou um pouco. Seria triste voltar para a rua depois de ter conhecido vocês, mas se for assim que tem que ser, vou aceitar. Como pode ser tão conformado com tudo? Porque aprendi que a gente não controla tudo na vida. Algumas coisas acontecem e a gente só pode aceitar e seguir em frente. Renato sentiu um nó na garganta. Aquele menino tinha mais sabedoria do que ele tinha acumulado em toda a vida. Não vou deixar te tirarem daqui, prometeu Renato. Você faz parte desta família agora e eu protejo a minha família. Miguel sorriu e pela primeira vez Renato sorriu de volta genuinamente. Os meses passaram. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. Helena estava lá com seu advogado confiante. Renato estava com sua equipe legal, tenso. Márcia segurava a mão de Miguel, que estava calmo como sempre. Lucas e Laura estavam nervosos, mas determinados. O juiz era Dr. Augusto Ferreira, um homem de 60 anos, conhecido por sua severidade, mas também por sua justiça. Ele ouviu os argumentos de ambos os lados com atenção. Doutor Esteves, o advogado de Helena, começou o seu argumento. Meritíssimo! Estamos aqui porque um homem, em um momento de fraqueza e irracionalidade, tomou uma decisão que não apenas afeta sua própria vida, mas a vida de uma criança vulnerável. Renato Almeida estava embriagado na noite em que decidiu adotar o menor Miguel. Testemunhas confirmam isso. Ele fez uma promessa absurda, baseada em um suposto milagre que ninguém pode confirmar realmente ter acontecido. Os médicos presentes confirmaram, interrompeu doutora Mendes. Médicos que foram pagos para assinar termos de confidencialidade e que tinham interesse em manter boas relações com um cliente rico, rebateu Esteves. Além disso, queremos apresentar a tese de que o Sr. Almeida está sofrendo de estresse pós-traumático não tratado desde o acidente de seus filhos há 3 anos. Isso afetou o seu julgamento. Ele não está apto para tomar decisões tão importantes. Essa é uma acusação séria, disse o juiz. Tem provas? Temos depoimentos de funcionários e de familiares que notaram mudanças no comportamento do Sr. Almeida. Temos registros médicos mostrando que sua esposa estava sob medicação pesada
indicando um ambiente doméstico instável. Doutora Mendes se levantou. Meritíssimo. Tudo isso é especulação. O Sr. Almeida passou por avaliações psicológicas recentes e foi considerado completamente capaz. Sua esposa melhorou significativamente e não está mais medicada. A família está mais unida do que nunca. E quanto ao suposto estado de embriaguez, embora o Sr. Almeida admita ter bebido naquela noite, ele mantém que estava lúcido o suficiente para tomar decisões. Mais importante, ele manteve essa decisão nos dias e meses seguintes, completamente sóbrio, mostrando que não foi apenas um impulso momentâneo. O juiz fez anotações. Quero ouvir testemunhas. Comecemos com o Dr. Carvalho, o ortopedista. Dr. Carvalho subiu ao banco das testemunhas. Comecemos com o Dr. Carvalho, o ortopedista. Dr. Carvalho subiu ao banco das testemunhas. Era um homem respeitado, com décadas de experiência. Doutor, o senhor acompanhou o caso dos gêmeos Almeida desde o acidente? Perguntou doutora Mendes. Sim. Fui eu quem deu o diagnóstico inicial e acompanhei o tratamento por 3 anos. E qual era o prognóstico? Irreversível. Os nervos das pernas foram severamente danificados. As crianças dependeriam de muletas pelo resto da vida. Não havia tratamento conhecido que pudesse reverter o dano. E o que aconteceu na noite da festa? Dr. Carvalho hesitou, claramente desconfortável. Eu presenciei algo que não consigo explicar medicamente. Na noite da festa. Dr. Carvalho hesitou, claramente desconfortável. Eu presenciei algo que não consigo explicar medicamente. As crianças que estavam incapacitadas, de repente começaram a andar. Examinei-as imediatamente e constatei que os nervos estavam funcionando normalmente. Não há explicação científica para isso. O senhor considera possível que o diagnóstico inicial estivesse errado? Perguntou o Dr. Esteves em sua vez de questionar. Não. Tínhamos exames, ressonâncias, múltiplas confirmações. O diagnóstico estava correto. Então o senhor está dizendo que foi um milagre? Estou dizendo que não tenho explicação. Chame do que quiser. Charlatanismo é o que eu chamo, murmurou Esteves. Mas o juiz o repreendeu. Depois foi a vez de Sebastião. O motorista estava nervoso, mas falou com convicção. Miguel é um menino especial. Eu vi a mudança que ele trouxe para a família. O senhor Renato era um homem frio, distante. Agora ele conversa com as pessoas, se importa com elas. A senhora Márcia estava afundada em depressão. Agora está viva de novo. Lucas e Laura eram crianças tristes. Agora são felizes. Tudo isso por causa de Miguel. Mas o menino não deveria voltar para seu ambiente natural? Talvez com uma família mais adequada à sua origem? Sugeriu Esteves. Sebastião ficou vermelho de raiva. Adequada? O menino vivia na rua, dormia em praças, passava fome. E o senhor acha que isso é mais adequado do que uma família que o ama? Acalme-se, testemunha, disse o juiz. Então chegou o momento mais esperado. Lucas e Laura foram chamados. Subiram juntos ao banco das testemunhas, segurando as mãos um do outro. Doutora Mendes foi gentil. Como vocês se sentem em relação a Miguel? Ele é nosso irmão, disse Laura imediatamente. A gente ama ele. Ele fez a gente voltar a andar, acrescentou Lucas. Mas não é só isso. Ele faz a gente feliz, faz toda a família feliz. Vocês ficariam tristes se Miguel tivesse que ir embora? Ambos começaram a chorar. Muito tristes, disse Laura entre soluços. Por favor, não deixem levarem ele embora. Por favor. Lucas não conseguia falar, apenas balançava a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena comoveu a todos no tribunal. Mesmo o juiz pareceu tocado. Helena olhava para o lado, recusando-se a encarar os sobrinhos. Sabia que aquilo não estava indo bem para ela. Dr. Esteves tentou uma última cartada. Crianças, vocês não acham que Miguel ficaria mais feliz com pessoas como ele? Como ele? Repetiu Laura, confusa. Da mesma origem, do mesmo background. Lucas entendeu o que o advogado estava insinuando e ficou furioso. O senhor quer dizer pessoas pobres e negras? É isso? Eu não disse isso. Mas foi o que quis dizer. E está errado. Miguel é feliz conosco e nós somos felizes com ele. A cor da pele dele não importa. Onde ele nasceu não importa. O que importa é que ele é nosso irmão. O juiz bateu o martelo. Chega! Testemunhas dispensadas. Houve mais argumentos, mais testemunhas, mais vai e vem jurídico. Finalmente, após horas de audiência, o juiz pediu um intervalo para deliberar. A espera foi angustiante. Renato andava de um lado para o outro no corredor. Márcia rezava baixinho. Miguel permanecia sentado, tranquilo, como se já soubesse o resultado. Lucas e Laura não se afastavam dele. Após 2 horas, foram chamados de volta. O juiz estava em seu lugar, com uma expressão séria.
Ouvi atentamente todos os argumentos e testemunhos. Começou ele. Este é um caso incomum, para dizer o mínimo. Envolve alegações extraordinárias, questões de saúde mental e, principalmente, o bem-estar de uma criança. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Renato. Senhor Almeida, a decisão que o senhor tomou de adotar Miguel foi impulsiva? Para Renato. Que esta criança encontrou uma família que a ama, que pode prover para suas necessidades e que já estabeleceu laços afetivos profundos. Helena fechou os olhos, sabendo o que viria a seguir. Quanto às alegações de incapacidade mental do Sr. Almeida, não encontro evidências suficientes para sustentá-las. O senhor passou por avaliações que atestam sua sanidade. Sua família está claramente mais unida e saudável do que antes, e as próprias crianças expressaram de forma comovente seu desejo de manter Miguel como parte da família. O juiz bateu o martelo. Portanto, a adoção é aprovada e oficializada. Miguel é agora legalmente filho de Renato e Márcia Almeida. Caso encerrado. O tribunal explodiu em reações. Lucas e Laura pularam e abraçaram Miguel com força. Márcia chorou de alegria. Sebastião gritou, "Aleluia!" Renato ficou parado por um momento, deixando a decisão afundar, antes de se aproximar e abraçar os 3 filhos de uma vez. Helena saiu do tribunal em fúria, seguida por seu advogado. "Isso não acabou", rosnou ela. "Eu ainda vou destruir meu irmão." Mas naquele momento, ninguém estava prestando atenção nela. Na saída do tribunal, jornalistas cercaram a família, atirando perguntas. Renato levantou a mão pedindo silêncio. "Só quero dizer que hoje a justiça foi feita. Miguel é meu filho e sempre será. Não vou responder mais perguntas sobre isso." Eles entraram no carro e foram para casa. No caminho, Miguel olhou pela janela, vendo a cidade passar, pensando em como sua vida tinha mudado. De um menino dormindo em praças a um filho de uma família rica. Mas no fundo ele não se sentia muito diferente. Ainda era o mesmo Miguel. Ainda conversava com Deus do mesmo jeito. Ainda tinha a mesma paz dentro de si. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Helena, furiosa com a derrota no tribunal, intensificou seus esforços para sabotar. Renato, na empresa Fernando Moraes e outros aliados dela, começaram a vazar informações confidenciais para concorrentes, a aprovar negócios ruins, a criar um clima de caos. Renato finalmente decidiu agir com força. Reuniu os acionistas leais e apresentou provas das sabotagens. Tinha contratado investigadores particulares que rastrearam as ações de Fernando e descobriram suas ligações com Helena. "Fernando Moraes está demitido efetivamente, imediatamente", anunciou Renato em uma reunião executiva. "E minha irmã Helena está removida de qualquer posição na empresa. Não terá mais acesso a informações ou recursos." Helena tentou contestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Ela foi escoltada para fora do prédio, gritando ameaças, prometendo vingança. Fernando também foi removido, sua reputação destruída. Com os traidores eliminados, Renato começou a reconstruir. Promoveu pessoas leais, implementou novas políticas, mudou a cultura da empresa e, pela primeira vez, começou a usar sua riqueza para algo mais do que lucro. "Quero criar uma fundação", anunciou ele para Márcia um dia, "para ajudar crianças de rua, abrigos, educação, assistência médica, tudo o que Miguel não tinha quando vivia nas ruas." Márcia sorriu, abraçando o marido. "É uma ideia maravilhosa. Eu quero ajudar também. Podemos fazer isso juntos." E assim começou. A Fundação Almeida foi criada com recursos significativos. Construíram abrigos, financiaram programas educacionais, forneceram treinamento profissional para adolescentes. Miguel, mesmo sendo criança, foi envolvido no projeto, visitando os abrigos, conversando com outras crianças, sendo um exemplo vivo de que era possível sair da situação mais difícil. Lucas e Laura também se envolveram. Passaram a ver o mundo de forma diferente, mais conscientes das desigualdades, mais empáticos com o sofrimento alheio. Faziam trabalho voluntário, arrecadavam doações, usavam sua posição privilegiada para ajudar outros. Renato mudou como empresário também. Começou a tratar seus funcionários melhor, ofereceu melhores salários e condições, criou programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Sua empresa começou a ser reconhecida não apenas pelo lucro, mas pela responsabilidade social. Não apenas pelo lucro, mas pela responsabilidade social. Sebastião foi promovido de motorista para assistente pessoal de Renato. Sua lealdade e sabedoria eram valorizadas agora mais do que nunca. "Você tinha razão o tempo todo", disse Renato para ele um dia.
Sobre fé, sobre Deus, sobre o que realmente importa. Sebastião sorriu. Não sou eu que tinha razão, patrão. É a verdade que sempre esteve lá, esperando o Senhor enxergar. 2 anos se passaram desde o dia do milagre. Miguel tinha 9 anos agora. Estava bem na escola, tinha amigos, era amado e cuidado. Lucas e Laura tinham 12, saudáveis e felizes, sem nenhum traço das limitações que tinham enfrentado. A mansão dos Almeida era diferente agora. Havia risadas, havia vida, havia amor genuíno circulando por cada cômodo. Jantares em família eram comuns, conversas sinceras aconteciam, abraços eram dados livremente. Helena tentou se reconciliar com o irmão algumas vezes, mas Renato manteve distância não com raiva, mas com a compreensão de que algumas pessoas não mudam e que estava tudo bem. Proteger sua família delas em uma noite, a família estava reunida na sala. Lucas jogava videogame com Miguel. Laura lia um livro ao lado de Márcia. Renato trabalhava em seu laptop. Era uma cena simples, cotidiana, mas cheia de significado. Márcia olhou ao redor e sentiu gratidão transbordando. Vocês sabem que somos abençoados, né? Todos concordaram. Miguel, disse Renato fechando o laptop. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Era a primeira vez que Miguel o chamava de pai e Renato sentiu emoção apertar seu peito. Você ainda conversa com Deus? Do jeito que conversava antes. Miguel assentiu. Converso, todo dia. E o que você diz para ele? Agradeço. Por vocês, por esta casa, por comida, por ter irmãos, por tudo. E peço que proteja outras crianças que ainda estão nas ruas, que elas também encontrem famílias, que elas também sejam amadas. Laura largou o livro e foi abraçar Miguel. Você é a melhor coisa que aconteceu para esta família. Lucas pausou o jogo e se juntou ao abraço. É verdade, você mudou tudo. Márcia e Renato também se levantaram e envolveram os 3 filhos em um abraço coletivo. Ficaram assim por um longo momento, em silêncio apenas sentindo a conexão entre eles quando se separaram. Renato tinha lágrimas nos olhos. Eu era um homem perdido, tinha tudo. E não tinha nada, estava vazio por dentro vivendo. Uma vida sem significado. E então você apareceu um menino de 7 anos que vivia na rua e me mostrou o que realmente importa. Eu não fiz nada de especial, disse Miguel modestamente. Fez sim, você nos deu de volta a capacidade de amar, de sentir, de viver, nos mostrou que milagres existem, que há mais no mundo do que podemos ver ou explicar. Nos ensinou sobre fé verdadeira. Miguel sorriu. Então estamos iguais, porque vocês me deram uma família, um lar, amor, me deram tudo o que eu precisava. Não, corrigiu Renato. Você já tinha tudo dentro de você? A paz, a fé, a bondade. Nós apenas demos o ambiente para isso florescer ainda mais. Naquela noite, cada um foi para seu quarto com o coração cheio. Miguel deitou em sua cama confortável, no quarto que tinha decorado com pôsteres e brinquedos, e olhou para o teto. Conversou com Deus como sempre fazia antes de dormir. E olhou para o teto. Conversou com Deus como sempre fazia antes de dormir. Obrigado por tudo. Por esta família. Por estes pais. Por estes irmãos. Eu sei que tinha um propósito quando estava na rua, mesmo sem entender qual era. E agora sei que era chegar até aqui, ajudar estas pessoas e ser ajudado por elas. Continue cuidando das outras crianças que ainda estão lá fora. E se precisar de mim para alguma coisa, eu estou aqui. Fechou os olhos e dormiu profundamente com um sorriso no rosto. No quarto ao lado, Lucas e Laura conversavam antes de dormir. Você acha que o que aconteceu com a gente foi mesmo um milagre? Perguntou Lucas. Acho. Não tem outra explicação. Os médicos disseram que era impossível e aconteceu. E você acha que Miguel é tipo especial? Tipo enviado? Laura pensou. Acho que ele é especial, mas não sei se foi enviado ou se só é uma pessoa muito boa que tem uma conexão forte com Deus no final, não importa o quê. Importa é que ele está aqui e nossas vidas são melhores. Por causa disso, verdade, eu amo ele. Eu também no quarto principal. Renato e Márcia se preparavam para dormir. Você é feliz? Perguntou Renato para a esposa. Muito. Mais do que fui em anos. E você? Também? Sabe? Eu sempre achei que felicidade vinha de conquistas, de dinheiro, de poder. Mas estava errado. Vem disso aqui. Desta família, deste amor. Márcia beijou o marido. Você mudou muito, Renato. Se tornou um homem melhor. Foi Miguel. Ele foi o catalisador para tudo.
Um menino de 7 anos me ensinou mais sobre a vida do que todas as minhas experiências anteriores. E agora vamos ajudar outras crianças como ele. Com a fundação podemos fazer diferença real. Sim, é o mínimo que podemos fazer. Eles dormiram abraçados, algo que não faziam há anos. Os anos continuaram passando. A fundação, Almeida cresceu, ajudou centenas de crianças, mudou vidas. Miguel cresceu, tornou-se um adolescente equilibrado e maduro. Nunca esquecendo suas raízes, sempre humilde. Lucas e Laura se tornaram jovens conscientes e compassivos, dedicados a causas sociais. Renato transformou completamente sua empresa, tornando-a referência em responsabilidade social e ética empresarial. Márcia liderou vários projetos humanitários, encontrando propósito e realização. Sebastião continuou ao lado da família, testemunhando todas as transformações, agradecendo a Deus todos os dias pela jornada que tinha presenciado. Helena nunca se reconciliou completamente com o irmão, mas eventualmente encontrou seu próprio caminho longe da família, construindo uma vida independente, talvez um pouco mais sábia, mas ainda carregando suas ambições. E Miguel, o menino, que tinha vivido nas ruas com nada além de fé, agora tinha tudo o que precisava. Mas o mais importante, ele tinha dado muito mais do que recebeu. Tinha mudado uma família inteira. Tinha inspirado mudanças que afetaram centenas de outras pessoas. Tinha sido o instrumento de algo maior do que ele mesmo. Nunca se vangloriou disso. Nunca se achou especial ou superior. Nunca se vangloriou disso. Nunca se achou especial ou superior. Continuava sendo o mesmo Miguel humilde, agradecido, cheio de fé. E essa era exatamente a razão pela qual tinha sido escolhido para aquele papel. Em um dia comum, 10 anos após o milagre, a família estava reunida novamente. Miguel tinha 17 anos agora, prestes a entrar na universidade. Lucas e Laura tinham 20, saudáveis e bem-sucedidos. Renato e Márcia estavam mais velhos, cabelos mais grisalhos, mas olhos mais vivos do que nunca. "Lembram do dia que nos conhecemos?" perguntou Miguel de repente. Todos lembravam. "Eu estava pedindo comida em um sinal. Sebastião me deu um sanduíche. E eu olhei para você, pai, e soube que nossos caminhos iam se cruzar de forma importante. Não sabia como, mas sabia que vinha de dentro. Do mesmo lugar de onde vinha minha fé quando estava na rua." "E você tem medo do futuro?" perguntou Márcia. "Da universidade, da vida adulta, de tudo que vem pela frente?" "Não, porque sei que vou estar bem. Não sei como sei, mas sei. Da mesma forma que sempre soube que não estava sozinho, mesmo quando dormia em praças." "Essa fé sua é impressionante", disse Laura. "Não é só minha. Vocês também têm, aprenderam a ter, e isso é ainda mais bonito." Renato olhou para o filho adotivo com orgulho imenso. Aquele menino tinha entrado em sua vida de forma inesperada, tinha virado tudo de cabeça para baixo, tinha desafiado tudo o que ele achava que sabia. E no processo tinha salvado não apenas Lucas e Laura de suas limitações físicas, mas tinha salvado toda a família de suas limitações emocionais e espirituais. "Miguel, obrigado", disse Renato simplesmente. "Por quê? Por tudo. Por ter entrado em nossas vidas. Por ter nos mudado. Por ter nos ensinado a viver de verdade." Miguel sorriu aquele sorriso tranquilo que nunca tinha mudado. "Não precisa agradecer. Vocês fizeram o mesmo por mim. Me deram um lar, uma família, amor. Fizeram de um menino de rua um filho. Não há agradecimento maior do que isso. Somos uma família de verdade agora", disse Lucas. "Não por sangue, mas por escolha. E isso é ainda mais forte." Todos concordaram. Naquela noite, quando todos foram dormir, Miguel fez sua conversa diária com Deus, como sempre fazia. "Obrigado por tudo que me deu, pela família, pelo lar, pelas oportunidades. Obrigado por ter usado uma criança de rua para fazer algo tão grande. Eu não sei por que fui escolhido, mas sou grato. E prometo nunca esquecer de onde vim, nunca perder a humildade, nunca parar de ajudar outros que ainda estão onde eu estava. Cuida de todos nós. Amém." E assim a história de Miguel Almeida. Não mais Miguel, o menino de rua, mas Miguel Almeida, filho, irmão, catalisador de mudanças. Continuou. Não com fanfarras ou holofotes, mas com a simplicidade de uma vida bem vivida, cheia de amor, propósito e fé inabalável. O milagre que ele tinha realizado naquele dia na mansão não foi apenas físico, foi emocional, foi espiritual, foi transformador. Ele não apenas fez 2 crianças voltarem a andar, ele fez uma família inteira voltar a viver. E essa era a verdadeira mágica, o verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre,
Não o inexplicável, mas o profundamente humano, a capacidade de mudança de redenção de amor, superando todas as barreiras de classe, cor e origem. Miguel nunca teve dúvidas sobre seu lugar no mundo quando tinha 7 anos dormindo em praças, sabia que tinha um propósito. E agora, aos 17, sabendo que tinha cumprido esse propósito e continuaria cumprindo outros, tinha a mesma certeza. A família Almeida era um testemunho vivo de que transformações são possíveis, de que pessoas podem mudar, de que o amor pode quebrar até as barreiras mais sólidas. E tudo começou com um menino humilde, uma promessa bêbada e um toque que desafiou a lógica, mas confirmou a fé. Renato olhou pela janela do quarto naquela noite, vendo as estrelas no céu, e pela primeira vez em sua vida adulta sussurrou uma oração. Não sabia as palavras certas, não conhecia os rituais apropriados, mas falou do coração. Se você está aí, obrigado por Miguel. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigado por ter mostrado que há mais na vida do que eu pensava. Vou tentar ser um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. E vou tentar ajudar outros como você me ajudou. Não houve resposta audível, não houve sinal visível, mas Renato sentiu uma paz descer sobre ele, uma certeza silenciosa de que tinha sido ouvido. E com essa paz ele dormiu. A família Almeida estava completa, não perfeita. Famílias nunca são, mas completa, unida. Transformada, vivendo com propósito e tudo porque um menino de 7 anos com fé inabalável entrou em suas vidas e mostrou que milagres, quando acontecem, não mudam apenas o exterior, mudam o interior, o que realmente importa, o que dura para sempre.